Boa tarde a todas as pessoas presentes, razão maior do nosso seminário. Em nome das nossas transmissoras associadas, quero agradecer à organização pelo convite feito, cumprimentar efusivamente os colegas aqui presentes, Rinaldo e Alexandre, que vão nos ajudar a conduzir este painel. Eu queria, provocativamente, aliás, os dois é que me provocaram, dizendo que não se trata de nenhum preconceito de etarismo, pediram para eu apresentar o passado do setor elétrico, já dado que eles querem apresentar o futuro. Isso pronto, como eles têm direito a 2 votos, apenas eu. Senhores, olhem bem como é que era o Brasil em 1970, quando nós éramos alegres por ter sido tricampeão do mundo, mas olha o que era a esquerda dos anos 1970. Como dizia Milton Nascimento, boleia do caminhão, o artista tem que ir onde o povo está. E onde é que está o povo em termos de eletricidade, senhores? Nós tínhamos ali no Nordeste o complexo de Paulo Afonso, entregando energia em Pernambuco, Salvador e a capital Fortaleza do Ceará. O que mais nós tínhamos? Minas, São Paulo e Rio. O Rio de Janeiro aqui do Alexandre com a usina Fontes, Ilha dos Pombos aqui no complexo aqui na região, Minas Gerais explorando o Rio Grande, São Paulo, o Rio Pardo, Rio Tietê e Paranapanema. Esse era o Brasil, senhores. E aí nós começamos, a partir desse período, com muito trabalho e luta, o projeto Canamba, estudar o potencial hidrelétrico do Brasil com sinal técnico e econômico. Passamos a trabalhar a biomassa nos anos 70, inicialmente etanol, depois a biomassa com a cogeração com um sinal efetivo de rentabilidade e de eficiência a bem do consumidor, porque de outra maneira é subsídio, o subsídio não chega ao consumidor, ele fica parado em algum lugar e tem outro nome. Passamos a energia nuclear nos anos 70, PCH, gás natural, potencial solar, gera hélio. Foi em 1999 que nós começamos a trabalhar em potencial solarimétrico, sequer sabia para que é que serviria isto. Entramos no hidrogênio com a dimensão de uso veicular nos ônibus no ano 2000 e passamos, a partir do leilão de 2005, para a energia eólica. E agora, senhores, chegamos no ano de 2025, onde o país atualmente está com 190 mil quilômetros de linha de transmissão. Somente agora, em outubro, restará um único estado ainda não integrado, que é Roraima. Com isso, 100% do Brasil integrado, com mais de 200 gigawatts, cada dia muda, né? Já estamos em 211, segundo a ANEEL, de potência instalada, um sistema formidável que entrega um índice de qualidade de 99,05. Contam-se os países do mundo que têm esse índice de qualidade. Assim, o sistema, quando se fala transmissão, é a rede elétrica brasileira que entrega à população, aos seus consumidores, potencializa a segurança, confiabilidade, otimização energética, livre acesso a todos os geradores, independente dos seus atributos, porque aí facilita a competição na busca da modicidade tarifária, sobretudo. E preparando para o futuro, com os nossos investimentos até hoje feitos de 405 bilhões de reais, em 2025, então, todos os estados integrados, e de acordo com o plano decenal da EPE, nós temos no plano até 2034, investimento de 128 bilhões, já fizemos 90% a bem da transição energética, onde nós agregaremos mais 30 mil quilômetros de linha de transmissão. Dito isto, mostrando o passado para os senhores até onde nós chegamos, eu vou passar agora algumas questões, perguntas bastante interessantes para os nossos colegas, para nós trabalharmos e olhar qual é o futuro do setor elétrico, sobretudo, né? Então, vamos começar pelo Alexandre. Quais são os novos desafios do setor elétrico, Alexandre, que nós devamos enfrentar nesses próximos anos? Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço ao convite aqui para mais uma vez estar participando do Energy Summit, um evento de muita dimensão.
E Mário, obrigado aí também por coordenar esse papel e também provocar, me chamar aí para fazer essa provocação. Eu acho que você, na nossa conversa, né, Mário, nós três antes, e fez com que você apresentasse esses gráficos, que a gente às vezes fica assim, qual é o futuro? A gente fica trabalhando muito no futuro, em coisas de última geração, mas a gente tem que saber o seguinte, onde nós estamos, e acho que você apresentou muito bem aqui. É um país que nós temos 500 anos, né? Um pouco mais de 500 anos de descobrimento, mas o setor elétrico tem 50 anos, como você mostrou aqui. Foi 50 anos, foi uma revolução que foi feita no Brasil, um país de dimensões continentais, um país que tem um sistema interligado e que também é notório isso. Você pega os próprios Estados Unidos, não é um país que tem um sistema interligado e agora a gente vê o que ocorre lá, eventualmente, quando ou há um calor muito brando ou há, por exemplo, um inverno muito forte, né? Há problemas no setor elétrico. Bom, meu ponto de vista é o seguinte, a dimensão do Brasil é continental e o futuro do setor elétrico ele é muito próspero. Primeiro porque eu digo que tem três coisas que o ser humano hoje não consegue viver sem, né? Oxigênio, água e energia. Né? Se alguém duvidar, pergunta com qualquer espanhol ou português aí que vivenciaram uma experiência recente se energia faz falta, né? Então, nessa dimensão, o futuro é a gente poder prover cada vez mais com maior qualidade, como você falou ali, a qualidade da transmissão 99,05%, né, de confiabilidade, conseguimos entregar num país continental uma coisa inédita, ao mesmo tempo que a gente olha para frente, independentemente das grandes cargas que estão vindo aí, que são os data centers, por exemplo, e outras mais, o brasileiro tem um consumo médio, densidade de carga em consumo médio de consumo, bem aquém do que a gente vivencia de um europeu ou americano. Então a gente tem muito ainda a crescer. Quando você mostra esse gráfico, apesar desse desenvolvimento muito grande do país, mas a gente ainda tem os rincões que a gente tem que atender e com qualidade, né? E não só a rede de transmissão, mas a rede de distribuição também, eu coloco aqui um pouco o ponto de vista da distribuição. Então nós temos um desafio muito grande de levar qualidade, levar energia, né? Não é levar só energia, é levar força, né? Para os rincões, porque o país precisa se desenvolver. E esse desenvolvimento, ele pressupõe a chegada da energia. A energia, quando chega, ela gera, consequentemente, desenvolvimento econômico, social, e isso é uma dimensão que o Brasil vai demandar, né? Hoje nós temos 99%, quase 100% das casas ligadas, mas a gente tem muito ainda a construir, que é um sistema elétrico ainda mais robusto para levar não só a energia, mas levar força também, sobretudo para o interior. Nós temos os recursos tecnológicos aplicáveis para enfrentar esses desafios? Temos, e eu costumo dizer que a gente às vezes copia muito do mundo, mas o Brasil é um caso de sucesso, né? Se você for ver o desenvolvimento que a gente obteve no país nos últimos 50, 55 anos, frente a outros países, a gente tem um case de sucesso aqui, ao mesmo tempo que nós temos uma indústria montada aqui. Por exemplo, a gente aqui é conhecido por ser um país de base hidrelétrica, né? Você, quando estudou lá em Itajubá, uma escola aí que tem um reconhecimento nessa área de engenharia elétrica, é justamente uma escola que tem uma referência, né, de ter de ter, né, a cultura da hidroeletricidade como a base do sistema elétrico. Então você tem uma indústria toda feita aqui no Brasil. Essa é uma vantagem competitiva que nós temos frente ao mundo. Ao mesmo tempo, hoje, também se impõe junto a gente as novas tecnologias. Agora, recentemente, essa semana, no caso das distribuidoras, a gente vai ter que buscar digitalizar as redes. O que é isso? É trazer mais inteligência, granularizar mais a análise. Você tem informações mais precisas em um tempo menor para que você possa gerenciar a rede. Estava discutindo, hoje só ter um operador nacional do sistema, até o próprio operador disse isso essa semana também, na nota técnica que ele disponibilizou,
ele consegue operar o sistema centralizado, mas existe um sistema, né, descentralizado a ser operado. E isso, obviamente, vai demandar muita tecnologia, muita digitalização. A gente vai ter que chegar mais próximo do consumidor. Isso que eu digo, por exemplo, sobretudo nos grandes centros. Mas também a gente vai ter que chegar, que tem brasileiro ainda sem luz. Então, assim, é um país de demandas heterogêneas e nós temos completa convicção de que a gente possa alcançar isso, e a gente tem condições de alcançar isso, não só com nossas empresas, nossa engenharia nacional, mas também trazendo soluções que possam se adequar a um território continental como o Brasil. Excelente, Alexandre, excelente. Por falar em energia distribuída, por exemplo, nós estamos atualmente com uma demanda nacional da ordem de 70 gigawatts, sendo que 40 advém de geração distribuída. Esse é um grande desafio, muito complexo operar o sistema nessas condições. Vamos passar então, Rinaldo, na visão de uma transmissora, quais são os desafios que nós temos a enfrentar no setor elétrico. Muito obrigado. Obrigado, Mário, Alexandre, obrigado pelo convite de estar aqui e passar um pouco, né, da visão da transmissão, né, na Taesa, que é uma das grandes transmissoras que a gente tem no país, e que grande parte, ou uma boa parte do que o Mário mostrou também teve a nossa contribuição e o investimento da companhia. Mas quando a gente olha o futuro, né, eu vejo e a gente vê com bastante otimismo, né? Tem muitas oportunidades para a gente continuar tendo um serviço de cada vez mais qualidade. E quando a gente fala isso, não é simplesmente a gente falar um número ou os quilômetros de linha de transmissão que a gente tem que acrescentar no sistema. Eu acho que isso é importante. Tem algumas situações onde você não tem, né, uma conexão da geração pela transmissão até quem está consumindo. Então, isso é um problema que se resolve de fato com linha de transmissão. Mas tem outras formas, né, de você utilizar a rede que já é existente de uma forma mais inteligente. Por exemplo, tem os sistemas especiais de proteção. A gente acabou também de fazer um investimento bastante significativo nisso, onde a gente consegue controlar e ajudar no controle dessa supervisão que é necessário, né, entre a geração e a transmissão, né, para garantir a energia escoando para os consumidores, onde você consegue de uma forma assim digital e você fazer um controle dentro da companhia, você consegue isolar eventuais problemas que você tenha e você com isso não contamina o setor como um todo. Então, essa é uma das formas que eu falo que é uma tecnologia, uma inteligência que pode estar sendo aplicada e acho que tem uma tendência de ter uma maior aplicação, sempre sob a supervisão, planejamento, né, dos órgãos reguladores competentes. Então, eu acho que essa é uma forma. Agora, uma coisa que o Alexandre falou e não tem como discordar, é que a energia instantânea é a energia que precisa ser fornecida, né? Então, você tem uma questão que cada vez mais utilizações, cada vez as consequências de você não ter energia estão em todos os setores, né? Desde em casa, na hora que você dá um banho no filho, na hora que você está esquentando a comida no micro-ondas, na hora que você está se movimentando, agora você começa a ter uma frota de carros que também precisa ser abastecida, até o momento que você tem grandes blocos de energia que também a gente ainda tem uma dificuldade em ter a disponibilidade dos blocos existentes em todos os setores que demandam, dado que, como o Mário falou, grande parte da nossa geração passando a ser intermitente, nós passamos a ter um problema, né? Que a gente tem que fazer uma gestão com alguma dessas técnicas aí que eu falei, mas é uma coisa que veio para ficar. Então, acho que o planejamento, né, é chave. A questão do arcabouço regulatório que a gente tem também é super importante, né, para garantir os investimentos. Eu acho que nesse ponto o Brasil tem sido muito bom em termos de manutenção aí do que existe, né, no setor regulatório, né, uma continuidade disso que é importante para que os investimentos continuem fazendo. Então, voltando, Mário, a pergunta, assim, tentando, né, falar do como a gente vê o setor, acho que é com muito otimismo e com possibilidade de manter, né, esse crescimento que já foi super expressivo, a gente ter melhoras ainda mais na qualidade para continuar unindo, né, a geração com os consumidores finais.
Obrigado, uma vez mais, o Rinaldo, e colocando em números que você falou sobre o Sistema Especial de Proteção, eu estou lembrando do relatório do ONS, que diz que somente na região Nordeste, através desse sistema que a Taesa está implantando, Implantou já, né? já implantou, olha que maravilha, Investimos 70 milhões de reais. 70 milhões. O Nordeste hoje há uma limitação do fluxo Nordeste para o Sudeste de 13.500 megawatts. Com esse sistema vai possibilitar mais 1.000 megawatts. Então, e o custo disso, 70 milhões para aumentar 1.000 megawatts de despacho, é muito barato para isso, né? Ou seja, os requisitos nós temos, tá certo? Para fazer face a esses desafios. Agora, mudando um pouco a lógica das perguntas, Alexandre, em ambiente de impactos severos, devido às mudanças climáticas extremas, como nós estamos nos preparando para o enfrentamento, principalmente a Light, que tem geração hidrelétrica, tem distribuição e tem uma parcela de transmissão, ou seja, é multifacetado em termos de agressão. Então, por favor. Pois é, Mário, esse é realmente um desafio que nos impõe, né? O meio ambiente impõe não só a todo o Brasil, mas impõe ao mundo todo, que é a mudança climática que ocasiona esses eventos extraordinários, né, que chamados de eventos climáticos severos. Então aí temos os exemplos aí de São Paulo, temos o exemplo do próprio Rio Grande do Sul, né, e isso é um desafio que nos impõe. Bom, o que a gente tem que estar pensando nisso, e aí também já falar que o Brasil está levando isso muito a sério, não somente as empresas, mas o regulador, o Ministério também se envolvendo bastante nisso. Nós estamos buscando criar protocolos, acompanhamentos e também, na última linha, a gente também olhar a questão dos investimentos necessários para que as redes possam ser mais resilientes a esse novo ambiente que se impõe, né? Eu costumo dizer que não é só o investimento, você chegar lá e falar, vamos enterrar a rede. O exemplo é o Rio Grande do Sul. Enterrou rede, o rio aumentou. O que aconteceu com o subterrâneo? Foi alagado. Então, assim, não tem uma medida concreta, assertiva. Então, enterrar a rede, a gente sabe que além de ser custoso, não necessariamente é o que vai resolver o problema, né? E eu costumo dizer que a gente tem que ter a operação resiliente, ou seja, prontidão cada vez mais, apesar do ativo ter também que se modificar e ser mais resiliente a essas intempéries, mas você tem que ter uma operação resiliente. E isso está nos impondo realmente um desafio muito grande. Então você pega o plano verão aqui, da Light, o plano verão aqui, a gente começa a discutir o plano verão agora. O verão acabou há pouco tempo, a gente já está discutindo o plano verão próximo, né? E como é que você faz? Trabalha muita logística, trabalha, no caso nosso aqui, internalizando muita mão de obra, buscando também se adequar em termos de equipamentos e também de operação. Então, por exemplo, uma coisa que acabou que está dando certo aqui na Light. O primeiro atendimento, ele é feito por motocicleta. Então chega um eletricista e vai lá e vê o que tem. E ele despacha a equipe correta para fazer aquele atendimento. Se fosse simplesmente bater uma chave, ele mesmo chega ali e bate a chave e resolveu. Mas se precisar, não, preciso aqui que caiu uma árvore, então preciso de uma equipe maior, ou preciso de uma equipe de linha viva, ele despacha. Então, assim, isso está, de certa forma, impondo às empresas uma maior força de trabalho à disposição para justamente enfrentar essas intempéries climáticas, independentemente da gente também olhar a rede, né? O que pode ser modificado na rede para a rede ser mais resiliente. Então, assim, é um desafio que nos impõe, não só a nós brasileiros, mas ao mundo todo hoje. Essas intempéries, elas estão não só aqui, basta ver Flórida, Califórnia recentemente com os próprios incêndios, o Texas com o congelamento das pás eólicas lá, que causou toda a falta de energia. O que é importante no final do dia é isso aqui, é você chegar lá, o interruptor, e ter energia, como o Rinaldo falou, é esse que importa para o consumidor final. Então, assim, a gente tem que ter a operação resiliente e, ao mesmo tempo, olhar também
a modificação das nossas redes de uma característica mais resiliente a essas intempéries. E considerando, né, que essa questão ambiental está presente, né, e a gente consegue observar isso de várias formas. Você pega, por exemplo, estudos do médio dos ventos que ocorriam há 30 anos atrás, são diferentes do de hoje. Se você pegar o fluxo dos aviões, né, que demoravam um determinado tempo, tem algumas rotas que eles estão sendo encurtadas. Por quê? Porque o vento está mais forte. Então, isso é uma realidade que impacta o nosso setor, né? A gente não pode se negar a ver isso como um problema. Então, são coisas que obviamente não está espalhado no sistema como um todo, mas regiões específicas trazem esse problema de uma forma agravada e que a gente tem que ter a condição de olhar. Da mesma forma que tem o eletricista de motocicleta, a gente também, com inovação, está querendo fazer que o primeiro atendimento, quando você tem eventualmente um cabo que caiu, a equipe que vai fazer a verificação, ela consiga restabelecer. É uma coisa de você trazer também, né, quando a gente fala o futuro tem muita inovação que a gente pode trazer, né. E a inovação não é simplesmente você aplicar tanta tecnologia assim, mas você ter formas diferentes de fazer, e hoje eu acho que o mundo está com muitas oportunidades. Mas outra vez, eu acho que, a regulação acompanhada, né, com essas observações que são feitas, né, com relação ao que está acontecendo no clima, fazem com que a gente tenha que ter mecanismos onde exista também os incentivos para que esses ajustes sejam feitos rapidamente, porque ao final do dia, né, Alexandre, não importa o que você quer que a energia instantânea que tem que ser consumida esteja sendo oferecida, e para isso tem um caminho muito grande. E a gente ainda não consegue prescindir do meio físico, né. A gente não consegue ainda fazer com que a geração chegue até o consumidor sem passar pela transmissão e pela exibição. Mas é algo que com geração distribuída você vai ter uma solução, mas acho que é muito a médio e longo prazo, né. Mas esse é um outro assunto, vamos deixar para uma outra hora, né, Marcos? Próximo, é isso mesmo. Mas, trocando em números, quando a gente faz projetos de hidrelétricas, a gente, faz o dimensionamento do vertedouro, que é a obra de segurança para proteger tanto a barragem quanto a população civil também a jusante, salvar pessoas e bens. E sempre fazíamos e fazemos, aliás, faz tempo que a gente não faz hidrelétrica, já estou com saudade, sabe? Fazemos com recorrência de 10.000 anos, é a chamada década milenar. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi 130% da década milenar. Isso na parte de hidrologia. Mudou completamente. Não sei ainda quais são as soluções que os colegas da hidrelétrica estão pensando para fazer face perante isso. Na questão da transmissão, olha, largamente nós utilizamos como critério de projeto, desde linha de 69 kV, 138 da distribuição, nós calculávamos por uma pressão de vento de 112 km por hora. Nós já medimos 196 km por hora. E está estabilizado nesse montante? Nós também não sabemos, não temos a mínima noção de como é que nós vamos acompanhar reativamente essas novas condições. A Abrade, a distribuidora, está fazendo uma pesquisa, né, junto à ANEEL, um projeto de PDI, de mudança climática. Nós estamos começando também na transmissora, para que a soma das nossas duas partes, transmissão e distribuição, seja a infraestrutura para assegurar a resiliência. E Mário, nessa questão de meio ambiente, tem um outro fator. Tem o fator de vento, obviamente, tem o fator de inundação, que já foi citado, e tem o fator de seca, que provoca incêndio e que é um grande ofensor da capacidade de você manter as linhas operando durante muito tempo. Isso também é uma questão que nos preocupa, né? E tem toda vamos dizer, estudo junto a empresas aí que fazem previsão climática, equipamentos que a gente pode acrescentar para ter uma ação muito mais rápida e evitar, né, que essas questões se alastrem com efeitos cada vez maiores e piores, eu diria, né? A Califórnia, o exemplo disso agora, né? Como nós estamos ainda com 7 minutos, e a transmissão ela tem uma disciplina de cumprir os horários, senão tem uma famosa parcela variável da ANEEL que tira a receita nossa, sabe? Absolutamente. Mas eu penso que a gente pode partir para a terceira questão, ô Alexandre. Até como se fosse uma finalização aqui da nossa apresentação,
Nós estamos preparados para atender a expansão do sistema elétrico? O que é que falta? Quais são os entraves? Quais são os desafios que nós precisamos superar para poder, no futuro, a gente poder falar como nós olhamos aqui o passado e dizer: nós vencemos os desafios e atendemos a sociedade? Por favor. Mário, se a gente não tivesse, a gente não estaria aqui, né? Então a gente está pronto, a gente está acostumado com, além dessas intempéries climáticas, a gente está acostumado com um país que, independentemente do crescimento econômico dele, o crescimento da demanda de energia, ela é sempre crescente, né? A energia, eu falo que ela é inelástica, ela independe do preço, independe, porque ela é uma necessidade do ser humano, antes de mais nada. Então, o ser humano, cada dia mais, as suas residências, o seu comércio, ele está mais eletrificado, com a digitalização agora ainda mais, né, que a gente vê. Então, assim, nós estamos preparados. No caso nosso aqui da distribuição, a gente está no momento de renovação do contrato. O que a gente já repetiu para o mercado é que, pós essa renovação, a Light, nos próximos 7 anos, ela vai fazer o maior programa de investimento em modernização e renovação de redes da história da Light. Ou seja, os cabos que estão aí há 40, 50 anos serão trocados por outros cabos para dar maior resiliência justamente também à rede. Então, assim, a gente está preparado. Quando eu vejo, né, no mundo hoje, e sobretudo a questão do data center, o data center hoje, se fosse um país em termos de consumo de energia, ele seria o 11º país, acima da França. Em 2030, a expectativa é que os data centers, o consumo de data center, e quando eu falo data center, você está falando de inteligência artificial e tudo mais. O consumo dos data centers estimado em 2030 equivale ao 4º país, atrás de Estados Unidos, China e Índia. Ponto. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade. O Brasil é um país que ele tem um sistema robusto, um sistema interligado, ele tem condições de atender essa demanda, ele tem fontes, ele é rico em fontes, né? Ontem mesmo eu estava levando uma comitiva muito grande aí de várias instituições para ver o potencial que a gente tem a 1 hora do Rio aqui de fazer uma reversível a um custo baixo, né? Ou seja, se agregar quase 700 mega de bateria aqui ao lado a um custo baixíssimo. Eu brinco que a reversível é bateria de 300 anos, né? Então, assim, e limpa. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades e a gente está, sim, preparado para esse futuro que nos espera. Eu também, só comentando, né, a visão aí final do setor, eu volto a falar, acho que é uma das primeiras frases, eu acho que eu vejo com otimismo, acho que tem investimento para ser feito, tem inteligência a ser aplicada, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas eu acho que tudo isso vão ser desafios que a gente vai conseguir enfrentar como tem sido enfrentados. Eu só acho que tem que ter realmente uma sintonia muito forte com a sociedade, com o consumidor, para que a gente consiga fazer, né, os planos que acompanhem essas demandas e que a gente consiga ter o Mário voltar aqui daqui a um tempo, ele vai mostrar daqui a 50 anos, eu não sei se nós vamos estar aqui, Mário, mas eu acho que você vai conseguir daqui a um tempo mostrar um mapa ainda mais preenchido com tudo que a gente tem para fazer. Beleza, viu? O segmento de transmissão que eu queria detalhar um pouco mais, ele saiu da área de transmissão, da geração, era considerado transmissão associada, passou-se pelo ineditismo de licitar concessões, isso não se praticava no mundo, não é? Porque o que tem são as TCOs, empresas firmes, que são elas que planejam e operam o sistema. O Brasil, devido à forte expansão, a partir de 2000 passou-se a fazer certame de leilão, deu certo, está sendo replicado pelo Chile, Peru, Colômbia, países que estão em expansão. Nós temos uma média de investimento de 11 bilhões e meio ao ano de transmissão. O EPE trouxe para nós, o Ministério, o desafio. Nós estamos imaginando em 2022-2024 licitar 80 bilhões. Vocês dão conta disso? Nós fizemos uma articulação com a indústria, né, Rinaldo? Fizemos um trabalho muito intenso, ajustamos, apresentamos ao Ministério como é que deveria ser o certame de leilão, demos resposta. 80 bilhões significa toda a indústria elétrica brasileira está em plena produção.
O setor energético no Brasil corresponde a 44% da produção da siderurgia nacional. Nós não estamos parados, o Brasil está em franca economia e desenvolvimento e gerando 37 mil empregos, que foi esse período, com investimentos da ordem de captação de financiamento de 300% de debêntures, que foi o maior lançamento ocorrido somente em 2019. Ou seja, nós temos capacidade de reagir a qualquer provocação de ajudar o país a desenvolver. O que nós pedimos? Estabilidade legal regulatória. Não é crível, este ano nós estamos com dificuldade com a ANEEL devido ao orçamento. Todos os nossos processos da distribuição, geração e transmissão começam a sofrer. Hoje a ANEEL este ano, o ano passado quem era? 92% das licenças do IBAMA foram paralisadas. O ano passado o IBAMA, este ano é a ANEEL. Isso nós não queremos, precisamos ter um país mais positivo, que possa estar à altura da necessidade do povo brasileiro. E, portanto, nós, concessionários, queremos dizer, estamos prontos para esses desafios. É isso? Muito obrigado, então. Obrigado. Parabéns a vocês. Obrigado. Então, até uma próxima.